Olá, Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, depende do lugar onde você se encontra. Eu sou o pastor Robson, estou aqui para trazer uma palavra poderosa da parte de Deus, que com certeza abençoará e edificará muito a sua vida. Como sempre, peço que você tenha uma Bíblia em mãos para acompanhar comigo o texto que nós vamos estudar e fique até o final. No final teremos aplicações, e as aplicações são de mera importância. Como eu sempre enfatizo, a palavra de Deus ela não produz fruto quando a entendemos. Entender é muito importante, mas ela produz frutos quando aplicamos. E hoje nós vamos concluir o primeiro capítulo da primeira epístola que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Nós vamos estudar dos versículos 18 ao versículo de número 20. Verdades espirituais inegociáveis. O propósito dessa palavra é nos dar compreensão da verdadeira doutrina, firmarmos a nossa vida na verdadeira doutrina, para não sermos enganados por qualquer vento de doutrina, e isso proteger não somente a nossa vida espiritual, como todas as áreas da nossa vida, inclusive a nossa família. Então, é de mera importância esse estudo, é de mera importância essa exposição que eu irei fazer aqui. Vamos ler juntos aqui, 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 18 a 20. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Que o Espírito Santo abra nossos olhos, nos dê compreensão para aprendermos e aplicarmos a poderosa palavra de Deus. Nós vamos perceber nesses versículos claramente que a vida espiritual, a vida ministerial, não é um parque de diversões. Não acontece por acaso, não acontece automaticamente, não é um acidente de percurso, mas sim uma vontade divina, um chamado de Deus. E os dons que nós temos, dado pelo próprio Espírito Santo, não são brinquedos, são armas. O cristão está no campo de batalha. Se nós estamos num campo de batalha é porque existem inimigos. E esses inimigos são forças espirituais da maldade, principados, potestades, demônios, que usam pessoas, usam circunstâncias para enganar com todo tipo de engano. Então nós precisamos estar cientes disso. Nós temos também a nossa natureza pecaminosa que luta contra nós, luta contra a vontade do Espírito. Nós temos o sistema do mundo que ataca ferozmente os valores cristãos. Então não dá para o cristão ser passivo ou ser neutro. E Paulo está fazendo isso com Timóteo, porque os textos que procedem depois, Paulo vai tratar do culto público. O contexto dessa epístola está no capítulo 3, versículos de número 14 a 16, quando Paulo diz a Timóteo: eu procuro em ver-te em breve, eu quero te ver, Timóteo. Mas se eu tardar em te ver, olha a prioridade de Paulo, eu te escrevo estas coisas para que você saiba como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja não é nossa, a igreja é o corpo de Cristo, ele é o cabeça da igreja, ele comprou a igreja com seu próprio sangue. Significa que nós edificamos a nossa vida no fundamento, na rocha que é Cristo Jesus. Porque no versículo 16, Paulo vai descrever a cristologia no capítulo 3. Cristo é o fundamento da igreja. Ele é a rocha, ele é o cabeça da igreja. Ele dá a direção para que o corpo trabalhe de acordo com a vontade dele, não com a nossa vontade. Então, essas verdades hoje estão sendo distorcidas, atacadas ferozmente. As pessoas estão adotando métodos mundanos de homens e deixando a palavra da verdade de lado. Então, Paulo ele exorta Timóteo aqui, não de um modo superficial, nem usando métodos de homem, mas ele vai nas escrituras, ele vai deixar isso claro aqui. Este é o dever de que te encarrego, filho Timóteo, segundo as profecias, de que antecipadamente foste objeto. Combate o bom combate firmado nelas. Então nós temos que entender que as escrituras, elas são a nossa base de fé, a nossa doutrina. Não pode ser outra doutrina.
Paulo diz em Gálatas capítulo 1, versículo 8, ainda que ele mesmo ou outro apóstolo, ou até mesmo um anjo pregasse outro evangelho, seria considerado anátema, maldito. Então, antes de chegar nesses versículos, o capítulo de número 1, ele é dividido em 4 partes. A primeira divisão está nos versículos 1 e 2. Versículo 1, Paulo dá a sua credencial. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Versículo de número 2, ele endereça a carta a Timóteo, verdadeiro filho na fé. A segunda divisão está dos versículos de número 3 ao versículo de número 11, quando Paulo dá um dever a Timóteo, uma ordem, para Timóteo permanecer em Éfeso. Ele vai direto na causa do problema. Por que Timóteo deveria permanecer em Éfeso? Para não permitir que outras doutrinas continuassem sendo ensinadas dentro da igreja, que só traziam vãs discussões e vãs filosofias e não tinham um fim proveitoso. Então Paulo ele é direto nisso. A terceira divisão, versículos de número 12 ao 17, quando Paulo dá o seu próprio testemunho. Ele diz que ele era blasfemo, perseguidor e insolente contra a igreja, mas a graça de Deus o alcançou. Versículo de número 15 do capítulo 1, ele faz uma afirmação muito importante. Ele diz, fiel é a palavra que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. E ele conclui o seu testemunho citando atributos importantes de Deus, mostrando que Deus está no controle e na autoridade de todas as coisas. A quarta divisão são esses versículos 18, 19 e 20. A exortação para Timóteo combater o bom combate. E aqui ele vai ser logo categórico também, porque no versículo de número 18 ele diz assim, este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo. É um dever, não é uma opção. Não é um aconselhamento, é uma ordem. É um general falando para o seu soldado. É um pai falando para o seu filho. É um dever. A Bíblia não nos dá a opção para sermos passivos. Timóteo, você tem um chamado, você tem um ministério. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é conveniente, eu sei que exige muita sabedoria e luta, mas é teu dever. Você já andou comigo, Timóteo? Você já viajou comigo nas viagens missionárias? Você acompanhou e viu que não é fácil mesmo? Mas você é um filho na fé, porque você não abandonou. Muitas vezes Timóteo foi enviado por Paulo para avaliar igrejas e cristãos. E Timóteo fez um bom trabalho. Temos esse exemplo em 1 Tessalonicenses capítulo 3 e outras epístolas. Então Timóteo é um filho na fé, o filho que não abandonou Paulo. Então agora Paulo está dizendo a Timóteo, você já me acompanhou, já viu como que é. Agora é a tua vez. Agora é a tua hora. Combate o bom combate. Seja firme, não seja passivo. Como temos dificuldade com isso hoje? Quantos encorajamentos ou exortações hoje são superficiais, passivas, tolerantes, moles, frouxas? O pai, ele ama o filho. O pai cuida e protege o filho, mas o pai também dá ordens. E o filho obedece. Paulo está dando uma ordem a Timóteo. Eles têm uma intimidade de pai e filho. É o verdadeiro filho na fé, que não abandonou Paulo. Então Paulo, pai que ama, cuida, exorta, corrige, faz o filho ir aonde o filho não enxerga que pode ir. Nós precisamos de gente que nos confronte, que nos chacoalhe. E isso está em falta hoje. Você tem alguém que te chacoalhe, que te confronte? É claro que não pode ser qualquer um, uma pessoa séria, uma pessoa que tem experiência, como Paulo. Paulo tinha autoridade para estar fazendo o que está fazendo aqui. Quando Paulo diz aqui no versículo 18, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, para Timóteo combater firmado nelas, ser a base do combate dele, da maturidade dele, da firmeza dele, as profecias aqui não significam adivinhações como nós vemos hoje por aí. Nem misticismo e nem feitiçaria gospel. As profecias aqui significam que o chamado de Timóteo foi evidenciado e confirmado de acordo com a palavra de Deus. Embora o cânon aqui ainda não estava completo, porque algumas epístolas ainda não haviam sido escritas, como o Evangelho de João também ainda não havia sido escrito, mas o Velho Testamento já havia sido escrito e alguns livros do Novo Testamento também. Então, é firmado nelas, na palavra de Deus. O que aconteceu aqui? Como Timóteo foi objeto dessas profecias?
ele estava sendo avaliado, observado pelos líderes e pastores da igreja. Temos evidência disso aqui nessa epístola. E eles observaram que Timóteo havia recebido o chamado pastoral porque ele estava evidenciando isso, de acordo com a palavra de Deus. Não havia contradição entre a conduta de Timóteo, entre as obras de Timóteo e a palavra de Deus. Não havia contradição. Havia o quê? Testificação. A árvore é conhecida pelos frutos, não pelas folhas. E Timóteo evidenciou isso. Então foi confirmado o chamado pastoral dele. Não como hoje fazem, que olham para o externo, para se a pessoa é carismática, se ela fala bem, se ela tem títulos acadêmicos. Tudo isso é secundário. O chamado é interior primeiro, é o caráter, é quem a pessoa é, para depois o que a pessoa faz. E isso foi confirmado aqui. Então Timóteo ele evidenciou na presença de líderes, na presença de pastores, na presença de Paulo. Então Paulo está dizendo aqui, ó, o teu chamado não é brincadeira, não foi um acidente de percurso. Timóteo não tentou ser advogado, médico, ser dentista e depois não deu certo e falou, deixa eu ser pastor, como muitos fazem. Não, um chamado divino, confirmado, foi evidenciado. Por isso que a epístola está escrita, está deixando de exemplo para nós, que o chamado ministerial não é brincadeira. Não é sair colocando as mãos em cima de pessoas e dizendo que Deus falou quando Deus não falou. É algo sério, precisa ser evidenciado. Tanto que no capítulo 5, no versículo 22 dessa mesma epístola, Paulo diz a Timóteo, a ninguém coloque ou imponha precipitadamente as mãos, para que não se torne participante do pecado de outro, mas mantenha a si mesmo puro. Então aqui o ministério é um processo. E essa situação que Timóteo está enfrentando aqui, eu enfrentei também. Claro que não idêntico a ele, mas semelhante. Eu sou um pastor, eu moro na China, pastorei uma igreja internacional aqui. Então essa igreja tem várias nacionalidades que frequentam essa igreja. O meu pastor ele ficou aqui até um pouco antes do Covid, da pandemia. Então com ele eu me sentia muito confortável. Só que quando a pandemia veio, ele tinha ido para os Estados Unidos e não conseguiu voltar mais. E ele passou a direção da igreja para mim. E isso foi um dos maiores desafios. Só pelo poder e a graça e a misericórdia de Deus e o Espírito Santo. Senão eu não seria capaz de estar aqui até hoje pastoreando e de pé. Não dá para fazer isso nas próprias forças, nas próprias habilidades, na própria sabedoria. A não ser que Deus confirme o chamado. Então isso é muito sério e muito importante. Principalmente para os dias em que estamos vivendo. E Paulo vai dizer aqui, ó, combate firmado nelas. Tem uma base para combater. Então saiba, pastor, líder, que as pessoas vão te testar a todo tempo, vão te criticar, vão se levantar contra você. Você é alvo. Vão tentar fazer você desistir da fé. Satanás vai usar pessoas, muitas vezes não agressivamente, mas mansas. Lembra de Mateus capítulo 16, versículo 23? Quando Jesus disse aos seus discípulos que ele estava indo para Jerusalém para ser traído, crucificado e ao terceiro dia ele ressuscitaria? O que Pedro disse a Jesus? Jamais, Senhor, acontecerá isso contigo. O que Jesus respondeu a Pedro? Se afasta de mim, Pedro? Não. Se afasta de mim, Satanás. Porque és pedra de tropeço. Cogita das coisas dos homens e não das de Deus. Então nós precisamos combater como? Olha a base do combate. Firmado no chamado. Quando Deus te escolheu, quando Deus te chamou, Ele não pediu opinião de ninguém. Você precisa entender isso. Chamado não é brincadeira. No Senhor o nosso trabalho não é vão. Porque se o valor não fosse espiritual, não valeria a pena. Então o valor é espiritual. Muitas vezes a recompensa não vem aqui. Mas no Senhor o nosso trabalho não é vão. Então combate firmado nelas. O bom combate. Combate. Não é dança. Não é brincadeira. Não é um jogo de diversão. É um combate. Existem inimigos. Se há combate, há adversários. E eles não dormem. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sejam sóbrios e vigilantes. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão,
pronto para devorar. E hoje tem muitos cristãos dormindo, pastores dormindo. Pastor não enxerga que as filosofias do mundo estão tentando entrar na igreja e eles permitem, eles abraçam. Eles estão mais preocupados em agradar a homens do que agradar a Deus. Quando uma igreja aceita o liberalismo, as filosofias do mundo na sua igreja, ele assinou um atestado de óbito da igreja, do ministério. Por isso Paulo diz, combate firmado nelas. Não vem com métodos de homem, não. Na teologia existe um termo muito importante chamado como verdade absoluta, que não qualifica nenhum homem para substituir, violar ou adulterar a palavra de Deus. E qualquer um que fizer isso vai prestar contas. Combate firmado nelas. Combate, luta, batalha. Não é brincadeira. O bom combate. Por que bom combate? Se há adversários que nós não enxergamos, forças espirituais, demônios. Por que bom combate? Por duas razões. Primeiro, que esse combate não é por coisas, mas sim por almas, por vidas. Por isso que é o bom combate, por isso que vale a pena. É por almas, é por pessoas. É para não permitir que elas vão para o inferno. E segundo, é para a glória de Deus. Deus será glorificado. Por isso que é o bom combate. Você tem combatido o bom combate, firmado no chamado verdadeiro, de acordo com as escrituras? Combate firmado nelas, o bom combate. Versículo 19. Como, Timóteo? Olha o versículo 19. Mantendo fé e boa consciência. Não é só ter fé e não é só ter boa consciência. Manter, perseverar, resistir o mal, suportar. Mantendo fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Olha o resultado de quem rejeita. A fé aqui do versículo 19 não é qualquer fé. É a fé salvífica. Não é a fé circunstancial baseada em coisas. Não é a fé de Tiago 2,19, a fé dos demônios, que até os demônios creem que Deus é um só e eles tremem, mas não faz diferença nenhuma. Não é a fé encorajadora, que é um dom espiritual, que está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, a fé de Barnabé, de encorajar pessoas, mas é a fé de Efésios 2,8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Essa fé é a fé que faz o cristão concluir a jornada e não desistir. Por isso que ele diz, mantendo fé. Essa fé que Paulo menciona na sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, concluí a carreira e guardei a fé. Sem essa fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele é galardoador dos que o buscam. Essa fé é a fé de Romanos capítulo 1, versículo 17. É a fé que faz o justo viver. O justo viverá por fé. Abacuque capítulo 2, versículo 4. Tudo que não provém dessa fé é pecado. Romanos capítulo 14, versículo 23. Então essa fé aqui é uma das coisas mais importantes que o cristão possui. Por isso que Satanás traz dúvida para querer tirar essa fé. Porque é a base mais importante que a pessoa tem para concluir a jornada. Nós somos salvos pela graça, a causa da salvação, mas o instrumento da salvação, a base da salvação, é essa fé que nos leva às boas obras. Então é muito importante. E essa fé, versículo 19, ela anda junta, conectada, de mãos dadas com a boa consciência. É impossível ter essa fé e não ter uma boa consciência. O que é essa boa consciência? É o alarme, é a luz vermelha contra o pecado, contra a transgressão. Quando você vai fazer algo que Deus abomina, que Deus rejeita, que entristece a Deus, a boa consciência ela acusa, ela traz medo, dúvida, vergonha, e você retrocede, não continua. Então por isso que a pessoa, quando perde essa boa consciência, ela naufraga na fé. Ela anda descarrilhada, como um carro sem freio, pisando no acelerador até o último. Por isso que é muito importante essas palavras aqui que nós estamos trabalhando. Mantendo fé e boa consciência. Por quê? Porquanto alguns tendo rejeitado. O problema aqui não é só se levantar contra Deus, não. Se opor contra Deus, não. Mas rejeitar é um problema grave também.
Porque essas pessoas rejeitaram a boa consciência. Ninguém planeja falhar, ninguém planeja naufragar na fé, mas acontece. E não acontece da noite para o dia. Ninguém tropeça em montanhas. O diabo começa jogando migalhas, começa jogando pedrinhas. E daqui a pouco a pessoa naufraga, rejeita a sã consciência. O que acontece quando uma pessoa rejeita a boa consciência? Ela começa a chamar as trevas de luz, ela começa a chamar o errado de certo, ela começa a chamar o mal de bom. E para ela está tudo bem, ela não é mais ensinável. Isso é muito sério, porque ela naufraga na fé. Naufragar é afundar, é perecer. E no versículo de número 20... Paulo vai mencionar o nome de dois deles aqui, que estavam fazendo as pessoas naufragarem na fé, através das suas falsas doutrinas, que é Himeneu e Alexandre. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Esse texto aqui tem muitas contradições, porque as pessoas não compreendem. Mas eu vou explicar o que significa ser entregue a Satanás, de uma maneira clara. Primeira ênfase que eu quero fazer aqui é algo que vem sendo muito negligenciado nos dias atuais pelas igrejas, que é a disciplina eclesiástica, que nos tempos do Novo Testamento, inclusive pela igreja primitiva, era muito aplicada e muito efetiva. A igreja não pode tolerar pecado. Devemos cuidar das pessoas, amá-las, protegê-las, mas principalmente quando elas não aceitam correção, quando elas não aceitam ser ensinadas e elas acham que elas estão certas, elas precisam ser corrigidas de uma maneira mais severa. Não pode ser tolerado, porque isso acaba com todo o rebanho. Uma pessoa que não está nem aí para o rebanho, para o corpo de Cristo, ela não pode estar numa posição de liderança. E se ela foi colocada por acidente ali por alguém, ela precisa ser corrigida e retirada dali imediatamente. Porque ela vai trazer problemas espirituais. Não é só problemas físicos, problemas momentâneos, mas problemas seríssimos. Então Paulo expõe esses dois homens aqui. Ele cita o nome deles aqui, ó, na segunda epístola, capítulo de número 2, versículos de número 16 ao 18, olha o que ele diz. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Havia outro homem lá, Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Olha o que Paulo diz na segunda epístola, capítulo 4, versículo de número 14. Alexandre, o latueiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as tuas obras. Então, o que é uma igreja sadia? Não existe igreja perfeita. Se uma pessoa procura uma igreja perfeita, ela não vai encontrar. Perfeito é Cristo. A igreja está sendo aperfeiçoada. Mas a igreja precisa ser sadia. Por isso que se submeter à palavra de Deus é uma ordem, não é uma opção. Muitas pessoas usam as escrituras como ferramentas, mas não como total submissão. E quem tem autoridade suprema na igreja é a palavra de Deus. E o pastor, ele usa a exegese, ele usa a hermenêutica para trazer à igreja aquilo que Deus está falando e não o que ele acha. Não ser contador de história, contador de piada, fazer palhaçadas e brincadeiras no púlpito. É algo muito sério, porque envolve o destino das pessoas, envolve salvação. É céu e inferno. Não é brincadeira. Então, por isso que esses homens aqui não foram tolerados por Paulo. Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados. Há um porquê ele entregou eles a Satanás. Para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. É uma correção aqui. E o que significa quando Paulo diz que entregou eles a Satanás? A igreja é o corpo de Cristo, a qual ele comprou com o seu sangue. Atos capítulo 20, versículo 28. Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo 18, que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. A igreja é conhecida como a coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Então quem está na igreja faz parte do corpo de Cristo e é protegido por ele. Ele é o cabeça da igreja.
Quando nós ceiamos, nós lemos ali 1 Coríntios capítulo 11, as palavras do próprio Jesus. Esta é a nova aliança no meu sangue. Então Jesus tem uma aliança com a igreja. Muitas pessoas não enxergam isso porque elas vivem no superficial, no automático. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então hoje as pessoas estão brincando de igreja, mas a igreja é séria. Tanto que nós vemos ali em Apocalipse, Jesus Cristo, ele mesmo, dando admoestações, repreendendo, corrigindo as igrejas. Porque a revelação é para os seus servos, para os seus santos. Então a igreja é algo muito importante. E da mesma forma que um membro do corpo não permanece vivo sem o corpo, uma ovelha dificilmente ficará viva sem o rebanho e sem o cuidado do pastor, o peixe não consegue permanecer vivo fora da água e a árvore não se mantém produzindo frutos fora do solo. Assim é uma pessoa que não faz parte mais do corpo da igreja. Um dia ela fez parte, ela era protegida, agora ela não é mais. Então o que acontece com essa pessoa quando ela é entregue a Satanás? Quem é Satanás? O que ele faz? Ele faz bem a alguém? Não, ele é o pai da mentira. Essa pessoa agora ela está vulnerável aos seus ataques. Efésios capítulo de número 2, versículos 1 a 3. Quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, morto ali é morto espiritualmente. Então nós estávamos como? Vivendo segundo a vontade da carne, segundo a vontade do príncipe do ar. Éramos filhos da ira por natureza. É nessa situação agora que eles se encontram. Eles vão sentir isso aqui nesse texto. Faziam parte da igreja, estavam ali, mas não valorizaram, se rebelaram contra a igreja. Deus detesta a rebelião. Agora eles vão ver o que é bom, voltar lá para o mundo e fazer parte do mundo e viver segundo a vontade de Satanás, ser atacado por ele, estar vulnerável aos ataques dele, sem a proteção de Cristo Jesus. Isso não pode permanecer impune, não pode ser tolerado ou passado a mão na cabeça. Então agora são entregues a Satanás. Agora eles vão ver o que é ser vulnerável aos ataques do mal, aos ataques de Satanás. Satanás vai atacar, eles não têm mais a proteção de Cristo. A fim de quê? Para não mais blasfemarem. A blasfêmia é pecado. Estavam na igreja, mas brincavam com a igreja. Não tinham temor. E agora eles vão ver a diferença. Então hoje muitas pessoas fazem a mesma coisa. Brincam, blasfemam contra a igreja, atacam a igreja e pensam que está tudo bem, mas não está. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele também colherá. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Você não muda essa verdade. Por isso que é um perigo conhecer a Deus por boato, por falatórios. Há muitas vozes hoje. Precisamos conhecer o Deus das Escrituras, porque Ele não falha, a tua palavra não volta vazia. E agora nós vamos ver aqui algo muito importante na conclusão desse versículo. Paulo entregou eles a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. A expectativa de Paulo aqui é que haja uma correção. Houve exortações. Houve confrontos, mas eles não quiseram aceitar. Então agora eles estão vulneráveis ao mundo, aos ataques do maligno. E precisam ser o quê? Castigados para não mais blasfemarem. O propósito aqui é que eles parem de blasfemar, não blasfemam mais. Vejam a correção severa que vai ser feita na vida deles para que eles não blasfemem mais contra Deus. Isso é bíblico. Mateus capítulo 18, o próprio Jesus disse: se teu irmão pecar contra você, vai até ele e converse com ele. Se ele não aceitar, chame 2 ou 3 testemunhas. Se ele também não aceitar, leve para a igreja. E se ele rejeitar, que ele seja tratado como um cobrador de impostos, ele seja excomungado da igreja. 1 Coríntios capítulo de número 5, Paulo dá a mesma exortação. Provérbios dá essa exortação. Lança fora o escarnecedor e com ele se irá a contenda. Então, igrejas, pastores, apliquem a disciplina eclesiástica. Uma igreja sadia, ela tem 3 evidências. Número 1, autoridade suprema das Escrituras. É a Bíblia e nada mais. Não é a Bíblia mais um livro, não é a Bíblia mais alguma coisa, não é a Bíblia mais um método, não é a Bíblia mais a voz do pastor dando as suas ideias, é as Escrituras. Segunda evidência de uma igreja sadia, as ordenanças de Jesus. Batismo corretamente, não brincadeira de batismo. Batismo sério e santa ceia.
E a terceira evidência, disciplina eclesiástica. A igreja não pode tolerar o pecado. A igreja precisa corrigir. Não pode ser passiva, ser tolerante. As minhas aplicações para você aqui são: número 1, você está combatendo o bom combate? Ou você está brincando de fé? Ou você está lutando parcialmente? Ou você não está lutando? Saiba que você está num campo de batalha. Como combater? Paulo deixou para nós aqui o exemplo. Combate firmado no seu chamado. Chamado divino, chamado de Deus. Aquele que nos escolheu. Segunda aplicação. Mantenha a sua fé e a boa consciência. A fé salvífica é o que lhe deixa maduro, firme, forte. O pastor não pode ser mole, não pode ser frouxo, não pode ser purpurina. O pastor tem que ser firme. Não estou dizendo para ser agressivo, porque as pessoas confundem hoje. Firmeza com agressividade. Não. Devemos ser amorosos, devemos ser gentis, devemos ser humildes, mas devemos ser firmes. Seja firme. Mantenha a sua fé e a sua boa consciência. Quando algo alarmar você, que algo está em desacordo com as Escrituras, ouça a voz de Deus. Aonde a Bíblia não tem voz, não devemos dar ouvidos. E a terceira aplicação. Lembre-se que todo programa que você assiste, música que você ouve, conversas que você participa, por trás delas tem uma doutrina. Então que você fique firmado é na sã doutrina. Não siga filosofias de homens. Não coloque métodos de homens na sua igreja, de psicólogos, de psiquiatras. Deixe eles atuar na área deles, lá onde eles têm que atuar, mas não na igreja. A igreja não precisa disso. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Que você fique firmado na sã doutrina, acompanhe as pregações, interaja comigo no canal e seja muito bem-aventurado em nome de Jesus.